Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a edição da Unplug dessa sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Eu sou Ana Júlia Chagas. E eu sou Victoria Vaz. E vamos ficar ligados nas notícias da semana, esporte, giro USCS e muitas dicas culturais para você curtir o fim de semana. Arthur Elias, novo técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, convoca as 30 atletas que estarão nos primeiros amistosos à frente do time. A falta do hábito da leitura entre os brasileiros e os impactos que ela provoca serão tema do quadro Em Pauta dessa semana. Já no Giro USCS, um pouco mais sobre o podcast USCS Consciência, em uma entrevista com o professor doutor Arquimedes Pessoni. Pensando em se refrescar nesse calor, hoje abrem 5 piscinas públicas de São Caetano do Sul para o lazer dos moradores da região. E para os apaixonados por cerveja e música boa, o Beer Town Oktoberfest rola nesse fim de semana no Gran Plaza Shopping, em Santo André. Continue conosco, a Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. A cidade de São Caetano do Sul está prestes a dar as boas-vindas ao verão de uma maneira refrescante. A partir de hoje, 5 piscinas públicas estarão abertas para a diversão e o lazer dos moradores da região. Essas instalações aquáticas ficam nos clubes esportivos e recreativos Luiz Baraldi, Santa Paula, Prosperidade e no CIEE Professor Alcima Dantas Feijão. E no Complexo Poliesportivo José Tortorello Neto. No entanto, antes de mergulhar na diversão, é necessário seguir alguns passos. O primeiro é possuir o cartão São Caetano. Se você ainda não tem, basta comparecer ao Atende Fácil, localizado na rua Major Carlo Delprete, 651, no centro, para solicitar a emissão da carteirinha do clube. Uma vez que você tenha o seu cartão de associado em mãos, será necessário apresentar um exame médico na Secretaria do Clube ou na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Esse exame médico pode ser agendado e realizado nos próprios centros de lazer de forma gratuita. Prepare-se para curtir o calor e a diversão nas piscinas públicas de São Caetano do Sul. É hora de aproveitar o verão em grande estilo. Você gosta de jardinagem e se preocupa com a sustentabilidade? Eu sim, Ana Ju. Então, se você também, você precisa conhecer o Programa de Agricultura Urbana de Diadema, que foi criado em 2003 e ensina técnicas de cultivo de alimentos seguros e livres de agrotóxicos em pequenos espaços domésticos. O curso Horta em Casa é uma oportunidade para aprender as diversas metodologias de cultivo, incluindo canteiros verticais e horizontais, vasos florestais, calhas e canteiros no chão. As aulas serão ministradas em 2 turmas de 20 pessoas cada. A turma 1 terá aulas às segundas-feiras, das 2 às 5 horas da tarde, com início no dia 6 de novembro, no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, localizado na rua 1º Sargento Nestor Romulato de Tenório, 102, no centro. Já a turma 2 terá suas aulas às quintas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia, com início no dia 9 de novembro no Restaurante Popular Campanário, situado na Avenida Luiz Carlos Prestes, 606, no Tabuão. E para aqueles que desejam transformar seus espaços domésticos em oásis de cultivo sustentável, as inscrições para o curso estarão abertas entre os dias 16 e 31 de outubro e podem ser realizadas através do telefone 4053 3940. Repetindo bem devagar para você anotar, 4053 3940. Muito bom, hein? Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá. Com certeza. Estamos no mês da criança e Ribeirão Pires se prepara para celebrar de maneira espetacular com a nova edição do projeto Sábado com Dança. O evento abrirá a porta para jovens dançarinos com até 12 anos de idade, proporcionando uma plataforma única para mostrar seus talentos e paixão pela dança. As inscrições para participar do Sábado com Dança já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 18 de outubro através do formulário online disponível no site da Prefeitura de Ribeirão Pires. A iniciativa visa destacar o talento local, além de cultivar o gosto pela arte da dança entre as crianças, incentivando o crescimento da criatividade e da expressão artística. O evento, marcado para o dia 21 de outubro, a partir das 3 horas da tarde, promete encantar a todos com uma série de coreografias independentes, dançarinos de grupos e companhias, bem como alunos de escolas e oficinas da cidade e arredores.
todos terão a chance de brilhar no palco da Vila do Doce. Os eleitores da região da ABC já escolheram os futuros conselheiros tutelares, responsáveis por zelar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente durante o mandato de 2024 a 2027. Este importante processo eleitoral ganhou destaque devido à crescente preocupação com casos de abuso sexual de menores e outros tipos de maus-tratos, que têm aumentado desde o início da pandemia de Covid-19 e continuam a ser uma preocupação global. Em um cenário marcado pela participação significativa dos eleitores, vale ressaltar que, diferente das eleições tradicionais, o voto para os conselheiros tutelares não é obrigatório. Cada cidade do ABC divide suas áreas de atuação em conselhos, sendo que cada um deles é composto por 5 membros. Santo André, por exemplo, que a partir do próximo ano contará com 4 conselhos tutelares, já elegeu seus representantes. Os novos conselheiros tutelares irão assumir o cargo no dia 10 de janeiro de 2024. Não deixe de conferir os eleitos. Para fazer isso, basta entrar no site da prefeitura da cidade onde você mora e buscar pelos resultados. Eu já vou buscar de Santo André. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O Giro USCS de hoje vai responder a pergunta de uma aluna de psicologia, que deixou a dúvida na nossa caixinha postada nos stories do Instagram da ECRIA. Ela ficou curiosa para saber um pouco mais sobre o podcast USCS Consciência. A pergunta da nossa colega foi: vocês poderiam trazer mais informações sobre o podcast USCS Consciência? Para trazer mais detalhes sobre o tema, chamamos agora a Mariana Caio. Olá, Mari, bem-vinda ao Giro USCS. Obrigada, Ana Júlia e Vitória. O Giro USCS de hoje vai falar sobre o USCS Consciência, que é um podcast que envolve ciência e sociedade, divulgando as produções científicas da universidade, sendo que cada episódio tem temas e convidados diferentes. Para falar mais sobre o tema, está aqui comigo o professor doutor e jornalista Arquimedes Pessoni. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mariana, pelo convite. Bom, professor, vamos lá. Qual a necessidade que fez com que vocês pensassem em trazer as produções acadêmicas para um podcast? A ideia do podcast foi sua, professor? Mas dessa parte a proposta foi, mas ele é uma produção em conjunto, né? Eu fui professor da USCS por muitos anos, né? Tanto na graduação quanto na pós, mestrado, doutorado, enfim. E participei bastante do Comitê de Ética em Pesquisa. E eu verifiquei que muitas das propostas de pesquisa que passavam por lá, para aprovação, né? Para estudo, a gente não sabia o final da história, né? Sim. Algumas terminavam em artigo, outras terminavam em dissertação, tese, muitas bancas de TCC, né? E ninguém ficava sabendo, além do autor e do pessoal da banca, né? Então, quando eu optei por sair da sala de aula, eu fiz um projeto e submeti à reitoria, dizendo, olha, eu sou jornalista, trabalho com divulgação científica, eu tenho essa facilidade de transformar o ABNTs, né, a linguagem da academia, para texto jornalístico. Vocês não gostariam que eu fizesse isso, né? Então, o reitor, o professor Leandro, gostou da proposta, né? A gente fez um projeto piloto, aí mandamos, né, para a assessoria de comunicação, vieram algumas contribuições, aí a gente começou a botar para a comunidade ver, né? Porque, você vai ver quando você terminar o seu TCC, você vai para uma banca e aí a família vê a banca, os professores, e depois ninguém sabe o final da história, né? Isso é a mesma coisa. Doutorado, o cara fica 4 anos escrevendo um artigo, um texto lá de 400 páginas, a banca aprova, dá o título para ele, e isso vai para o escaninho e ninguém mais lê. Então, eu acho que é uma devolutiva para a sociedade, né? Esses trabalhos que a gente está apresentando, né? E aí optamos por fazer de 2 formatos, né? Tanto o videocast e o podcast, né? Porque a gente tem diversas formas de consumo de informação hoje, né? E parece que a ideia deu certo, porque a gente já veiculou nessa semana o programa número 70, né? São produções semanais, sempre às terças-feiras, às 9 horas da manhã, né? Então, são 70 artigos, dissertações, teses, enfim, 70 pesquisas que estavam em algum lugar da instituição, que poucos sabiam, e hoje a comunidade tem acesso aí através da internet. E, professor, em relação às pautas, acredito que você já falou um pouquinho aí de como vocês, né, vão atrás para construir os episódios, né? Mas, em geral, como que vocês desenvolvem essas pautas e qual o objetivo dos episódios? Então, a produção, ela tem mais ou menos um fluxo assim. Eu faço a captação, né?
eu recebo as contribuições do Comitê de Ética, eu vou aos repositórios, né, dos 4 programas de pós-graduação que nós temos hoje na instituição, e a gente lê, né, as dissertações, teses, artigos, alguns professores que orientavam, estavam na banca, sugerem, falam, essa aqui é muito boa, essa é legal, né, me manda, então eu faço toda a leitura, que não é pouca coisa, né, do texto, aí eu transformo esses textos num release, né, de 1 a 2 páginas, né, devolvo para o orientador, que coloca as aspas dele, corrige, enfim, alguma outra coisa que acha que está incorreta. E aí a gente verifica desse monte que a gente faz, algumas que têm apelo de mídia. Aí a gente faz o convite para o aluno, né, na verdade o ex-aluno nesse momento, né, porque ele já virou mestre, já virou doutor. Nós marcamos uma entrevista via Google Meet, aí esse material é gravado, vai para a edição. Aí entra o Márcio fazendo a mágica dele, né, que é o nosso técnico. Aí o Márcio transforma essa gravação em videocast, podcast. Eu mando o material, né, a foto e tal, aí vira o material para a rede social. Eu devolvo para o entrevistado dar uma olhada, aprovação, e aí toda terça-feira a gente manda via assessoria de imprensa para o ar, né. Algumas dessas, além de estarem disponíveis na rede, né, tanto no YouTube, Spotify, né, LinkedIn, né, elas acabam virando pauta para a imprensa de alguma forma, imprensa local, enfim, a gente tem muitos releases que foram ao ar que acabaram virando matéria para a USCS, o que é ótimo, né? Porque dá visibilidade não só para o autor, para o orientador, mas para a instituição. Com certeza. E, na sua opinião, você acredita que a academia ela precisa estar mais perto do grande público? Então, sem dúvida, porque o pessoal que passa na frente da USCS não tem a noção do que se faz lá dentro, né? É muita gente pesquisando, é muita coisa boa produzida, e a comunidade quase não tem retorno, né? Assim, ela tem interesse, às vezes ela me imagina, ela vê muito mais a prestação de serviço, né? Então, o pessoal da saúde atendendo nas vários ambulatórios, hospital, mas atrás disso existe um negócio chamado pesquisa, né? E o fato da gente usar uma linguagem mais hermética na pesquisa, às vezes afasta as pessoas. Então, se a gente popularizar, né, a gente transformar a linguagem para algo acessível, puxa, isso é muito legal, né? Eu vejo que os alunos, depois que a gente tem um feedback, né, quando é publicado, né, eles agradecem, falam, puxa vida, é muito legal, eles se sentem valorizados, porque além de apresentar e conquistar o título que eles estavam atrás, de mestre, de doutor, eles sentem que o trabalho foi valorizado e as pessoas comentam, né? Falam, puxa, eu não sabia que vocês estudavam tal coisa, olha que legal, né? E isso, para a instituição, né, em matéria de imagem, é excelente, né? Porque angaria mais interessados em estudar na instituição, né? Junto à cidade também, a gente fala, a USCS está produzindo conhecimento, isso é importante, né? Então, e eu faço com muita felicidade, é muito bacana, porque eu aprendo muito, né? Porque eu sou obrigado a ler sobre educação, administração, comunicação, medicina, né? Então, no papel de jornalista que me cabe e apresentador, eu aprendo de tudo um pouco todo dia, converso com muita gente bacana, né? Então, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. Eu, a instituição, comunicação, enfim, é muito bacana. Sim, legal, professor. E como o podcast, ele contribui para a divulgação científica? De que maneira ele ajuda a tornar a ciência mais acessível ao público em geral? Então, toda pesquisa, ela não termina com a publicação na banca ou no artigo, né? Normalmente as pesquisas têm algum tipo de financiamento público, né? Então, o fato da gente transformar isso num podcast, que é uma coisa que você pode consumir dirigindo, você pode botar na orelha e andando e fazendo. Tem muita gente que limpa a casa ouvindo podcast, né? Videocast é vir parar na frente, né? Ficar assistindo. Mas, enfim, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que contribui porque é um tipo de informação que você não acha na grande mídia, né? É claro que às vezes você tem lá a Globo Universidade, que passa 5 horas da manhã num sábado. Pô, ninguém vai assistir esse negócio, né? E estando disponível online, diversas plataformas, a pessoa se organiza, bota, escuta e fica mais inteligente. Essa é a ideia, né? Você escuta uma coisa que... Você vê tanta porcaria na internet que as pessoas consomem, por que não consumir alguma coisa que vai fazer a sua vida melhor, né? Exato, que então, vai essa agregar, ideia, né? A ciência tem... E a gente viveu 4 anos aí em que a ciência foi negada, né? Então, por quê, né? A ciência é muito importante, né? Exato. Eu acho que é legal essa visibilidade que a gente dá de uma forma simples, uma linguagem super acessível, né? Um tom de bate-papo mesmo, né? A pessoa me conversa comigo, olha, eu estudei isso, eu usei aquilo, eu tive essa dificuldade, eu encontrei tal coisa. Normalmente, os mestrados da USCS, com exceção da administração, eles são mestrados profissionais. Então, eles geram algum tipo de produto ou intervenção. Então, a gente tem produtos assim muito bacanas, desde aplicativo a sequência didática, né, e são abertos, estão disponíveis lá no link para você baixar da instituição gratuitamente.
E, professor, para quem é direcionado o podcast, ele se destina principalmente a estudantes, profissionais da área ou público em geral? Então, na verdade, a linguagem dele é super acessível para qualquer tipo de público. É claro que os pesquisadores são aqueles que mais acessam, né? Então, na área da educação, as pessoas ficam mais ligadas, né, às pautas de educação, de comunicação. Então, tem de tudo um pouco, né? Tem os familiares também, né, que o pessoal costuma colocar. Essa história do próprio entrevistado ter uma rede social, né? Normalmente, os alunos, os professores têm rede social hoje, sejam, digamos assim, formais, LinkedIn, né, que é mais profissional, como o Facebook, Instagram, né? Então, isso você joga para o mundo, né? A gente tem como mais ou menos uma referência o público jovem, né? Que consegue, gosta desse tipo de linguagem, que é mais fácil ouvir uma entrevista do que você ler 400 páginas de um doutorado, né? A gente pega lá o suprassumo e transforma em uma coisa interessante. Então, eu imagino que é o público jovem, né? Mas os pesquisadores em geral gostam disso. Legal, professor. E bora divulgar o podcast? Reforça aqui pra gente, professor, em quais dias o USCS Consciência vai ao ar e como nossos ouvintes podem encontrar o podcast, em quais canais os episódios estão disponíveis. Então, ele vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã, tanto vai no canal do YouTube da USCS, então basta digitar, entrar no site da USCS e procurar lá os links tanto do YouTube como do Spotify, que você chega nesse acesso, né? Nas redes sociais, a assessoria de comunicação costuma publicar no Instagram da USCS, no Instagram da pós-graduação da USCS, né? No Facebook eles têm uma página também e o LinkedIn. Então, são várias formas de chegar lá, né? E esse ano, só para encerrar, assim, para dizer que a gente teve uma baita aceitação, nós produzimos, Tiago Pássaro, um ex-orientando meu que hoje faz doutorado na USP, e eu apresentamos, né, a experiência do USCS Consciência, né? Nós pegamos os 52 primeiros capítulos, fizemos uma análise de recepção, né, quem assiste, qual o material mais acessado, enfim, e apresentamos no maior congresso brasileiro de comunicação, que é o da Intercom, que aconteceu agora em setembro em Belo Horizonte. Então, além da gente mostrar de forma acadêmica, a gente acaba transformando isso em o conhecimento do conhecimento, né? Então, eu convido as pessoas que não conhecem, entrar no site da USCS, procurarem os links de rede social. Dentro do YouTube da USCS, tem lá uma playlist só USCS Consciência. Estão disponíveis os 70 capítulos já publicados aí do nosso programa. Bacana, professor. E o USCS Consciência, ele virou artigo acadêmico e ele foi apresentado no Congresso Nacional, como o senhor falou, né, da Intercom 2023. E trata-se de um reconhecimento desse trabalho? Ah, sim, né? Porque esse é o grupo de comunicação, meio ambiente, saúde e divulgação científica, que é um dos mais digamos, procurados aí da USP, da Intercom, né? Esse ano nós tivemos lá mais de 70 trabalhos inscritos e apresentados. Foi o primeiro ano que ele teve o formato presencial e digital, né? Então, à distância. E eu pedi, como eu não fui no presencial, eu coordenei uma parte do online aqui, o Thiago foi apresentar. Então, tem um peso, né? Não é qualquer trabalho que é aceito naquele evento, né? Então, sim, o fato da gente ter juntado essa nossa proposta, estudado, transformado num artigo científico e ser aprovado e apresentado no maior congresso de comunicação do país, não é pouca coisa. Ai, legal, professor. Então, eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui com a gente no Giro USCS. Obrigadão, professor, e até uma próxima. Tá bom, Mariana, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, Mari. Lembrando que todas as terças e quintas temos uma caixinha no story do Instagram da Cria para que você traga sua pergunta aqui para o nosso quadro Giro USCS. Você pergunta e a gente responde. Não fique com dúvidas, mande sua pergunta pra gente. Se liga que agora é a hora dos esportes. O futuro de Lionel Messi já está selado. Segundo informações da Forbes, Messi decidiu se juntar a New Old Boys, time da cidade natal do craque na Argentina, após o fim do contrato dele com o Inter Miami, em 2025, e de forma gratuita. Uma das motivações teria sido o carinho que vem recebendo da torcida do Newell's após jogar uma partida de homenagem a Maxi Rodrigues no estádio Marcelo Bielsa há alguns meses. Outras motivações teriam relação com a conquista do título mundial da Argentina, que fez com que Lionel Messi se reaproximasse do povo argentino. Além disso, ele poderia finalmente jogar profissionalmente pelo time de infância, já que foi contratado pelo Barcelona aos 13 anos e fez sua estreia profissional no time catalão.
A Seleção Brasileira de Ginástica Artística garantiu, durante as classificatórias do Mundial da Antuérpia, na Bélgica, a classificação para a disputa por equipes dos Jogos de Paris 2024, feito não alcançado no ciclo da Olimpíada de Tóquio. Ao lado das companheiras Júlia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lohane Oliveira, a medalhista olímpica e atual campeã mundial, Rebeca Andrade, liderou o Brasil, que obteve pontos suficientes para segurar a vaga. A disputa das classificatórias ainda está em curso na Antuérpia, mas as brasileiras, provisoriamente na terceira colocação, não podem deixar a zona de classificação reservada às 9 melhores seleções do campeonato. Elas estão atrás apenas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ambas com vagas garantidas por meio do Mundial do ano passado. Força, meninas! É isso aí. O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, convocou nesta segunda-feira as jogadoras para os amistosos da próxima data FIFA entre o dia 23 e 31 de outubro. Os adversários ainda não foram anunciados, mas o treinador afirmou que quer um rival forte para sua primeira partida à frente da seleção. Escolhido para substituir a sueca Pia Sundhage após a Copa do Mundo, Arthur Elias fez a sua primeira convocação no início de setembro. Sem amistosos marcados, o técnico chamou 30 jogadoras para um período de treinos na Granja. No último dia de atividades, Arthur comandou um coletivo em que apresentou novidades na equipe titular. Na parte tática, o treinador trocou a formação da época de Pia Sundhage por uma formação com 3 zagueiras. Na escalação, a grande mudança foi a volta da veterana Cris, a Cristiane, que formou dupla ofensiva com a Marta. Maravilhoso, ele é muito bom. Vai vir o Mundial, podem escrever. Tomara. O Brasil dominou o Catar na estreia do pré-olímpico masculino de vôlei no Rio de Janeiro. Os comandados do técnico Renan Dalzotto deram o primeiro passo na caminhada rumo a uma das 2 vagas na disputa no Maracanãzinho para as Olimpíadas de Paris. O Brasil confirmou o favoritismo diante do Catar, porém o adversário é classificado como o pior ranking nesse pré-olímpico do Rio de Janeiro. Os brasileiros esperam ter mais dificuldade nos próximos jogos. A República Tcheca é o adversário deste domingo, às 10 da manhã. Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália completam a chave. Em pauta, a nossa entrevista da semana. E no Em Pauta de hoje falaremos sobre a importância da leitura e como a falta dela impacta negativamente a sociedade. Através da leitura, as pessoas podem ampliar as ideias, o conhecimento, o repertório e as perspectivas sobre o mundo, o que contribui para a ampliação do pensamento crítico, desenvolvimento do intelecto, criatividade e da imaginação. É possível dizer que a leitura é uma maneira potente de acessar o mundo sem sair do lugar. Mesmo com tantos benefícios, o brasileiro vem lendo cada vez menos. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto ProLivro, Itaú Cultural e Ibope Inteligência, com dados de 2019, o brasileiro tem uma média de apenas 2,5 livros lidos por ano. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos a Rita de Cássia Scarpini, bibliotecária da Universidade USCS. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Rita, e para começarmos, a gente sabe que o hábito de leitura do brasileiro está longe do cenário ideal. Quais são os principais impactos desse fator na nossa sociedade? Por exemplo, a gente vê que até as livrarias estão fechando, né? Em contrapartida, às vezes que eu passo numa livraria, tem muito livro legal e muita gente em volta, né? Então, eu fico pensando, quem são as pessoas que estão lendo? Porque a gente percebe que o hábito de leitura realmente não existe mais. Eu mesma, eu lia muito e hoje eu vejo que eu perco muito tempo no celular ao invés de estar lendo, né? Apesar que eu trabalho o dia inteiro com livros e, de um modo ou de outro, eu estou sempre lendo alguma coisa. Mas, assim, o principal impacto é as pessoas ficarem, assim, sem opiniões sólidas sobre as coisas, sem conhecimento de outras épocas, porque livro traz um monte de informação, né? E fora que o livro é um instrumento de lazer muito interessante, né? E o vocabulário da gente também enriquece quando você lê um livro, né? E mesmo que você não procure a palavra no dicionário, ou que você não entenda no momento que você vai lendo no contexto, você vai entendendo. E, de repente, seu vocabulário vai ficando mais rico, né?
E também você vai tendo mais assim estrutura para dar opinião, para avaliar as coisas que você vive, que você vê. Um livro, às vezes, deriva um filme, daí você tem, né, você assiste o filme, poxa, legal, mas o livro estava diferente. Então, você vê que houve uma influência do diretor, tudo, e você vai poder discutir isso com um amigo que também leu, né? Você vê, o livro traz um monte de possibilidades de vida, de lazer, de conhecimento. Eu sempre amei ler. A coisa mais feliz da minha vida foi aprender a ler, né? Tanto é que eu vivi minha vida para isso. Eu sou bibliotecária há 43 anos. Brincadeira, né? E Rita, como a falta de incentivo à leitura contribui para perpetuar ainda mais esse hábito entre os brasileiros? É possível dizer que essa defasagem vem desde a educação infantil? Eu acredito que sim, porque a escola, né, no meu tempo, a escola sempre pedia para que a gente lesse um livro, era obrigatório, nós fazíamos resumos, né, e também dentro da própria casa, né, mas eu também questiono, se as pessoas que estão numa casa não leem, os filhos vão ler, né, e também nós somos num mundo muito da mídia, da imagem, né, eu acho que isso daí acaba mexendo com a imaginação da gente, porque quem lê tem que ter imaginar, né? Eu li um livro, um castelo, ficava imaginando um castelo, uma floresta, a pessoa era alta, loura, de olhos azuis, você imagina. Hoje em dia, sabe, as pessoas têm tudo ali na tela, consome isso, né? Então, incentivar a leitura é um exercício difícil, sabe? Eu acho que tem que vir de casa, tem que vir das escolas, os livros têm que ser obrigatórios de ler, como foi na minha época, porque caía no vestibular, né? E tem pessoas que já têm aquela natureza para se prender num livro, que eu acho que aí envolve mesmo essa capacidade de imaginação, né? Então, eu acredito que esse é um meio. E também, eu aí na biblioteca, eu tento destacar alguns livros, né? Agora estava meio parado, mas a gente vai fazer isso, para ver se tem algum livro que chame a atenção das pessoas. Porque eu falo assim que não existe quem não gosta de ler, existe quem ainda não pegou um livro que lhe interesse. Porque já aconteceu comigo, uma vez um rapazinho no lugar que eu trabalhei, ele veio me fazer perguntas sobre sexo. Eu peguei um livro, dei para ele chegou e falou assim, poxa, legal esse livro, viu, tia? Você tem outro igual? Daí eu dei um que tinha alguma coisa, mas já não era tão assim. E no fim, esse menino virou um leitor de tudo. Você percebe? Às vezes, assim, você dá uma pontinha e a pessoa se desenvolve, né? E também eu acho que deveria haver palestras, sabe, sobre leitura em todas as escolas, universidades, sabe? Para, sei lá, despertar esse valor, né, dos livros. E de que forma o uso cada vez mais recorrente das redes sociais, que incentivam o consumo rápido e instantâneo de conteúdo, interferem no hábito de leitura dos brasileiros e principalmente dos jovens? Quão prejudicial pode ser essa troca? Então, eu acho que o grande problema, principalmente para quem, por exemplo, está fazendo uma universidade, tem um trabalho para fazer, pesquisa no Google, acha um texto lá, nossa, tá legal, copia, dá uma lidinha, faz em cima daquele texto, e a pessoa não tem embasamento teórico nenhum. Então, assim, o livro, né, principalmente na universidade, nas matérias, tudo, ele traz um embasamento teórico que te torna capaz de avaliar uma informação que você pega na internet, que é rápida, que é fácil, mas que você não tem bagagem para avaliar. Então, eu acho que esse é o principal problema da falta de leitura, da falta de buscar uma biblioteca, né? Você vê, organizar uma biblioteca é super complexo, porque as estantes elas estão organizadas por assunto. Às vezes você vai procurar um assunto, tá na estante, e o livro do lado é mais interessante. Então, você tem que se despertar para aquilo, né? Agora, na internet vem mastigado, mas você não sabe o que é aquela massa que você está pegando, entendeu? Eu acho que sem um embasamento teórico, um conhecimento, né, anterior, como que você avalia uma informação na internet? Quer dizer, a facilidade, na verdade, é para quem é muito esperto e sabe avaliar essa informação, porque para o resto está caindo num engodo, né? A falta de pensamento crítico, né? Exatamente, exatamente. E, Rita, como uma pessoa pode incorporar o hábito de leitura sem ter sido habituada desde criança? É possível em uma rotina tão corrida como acontece hoje em dia? Então, eu tenho uma rotina bem corrida e vou confessar, fazia acho que uns 2 anos que eu não lia nenhum livro, né? Daí eu assisti uma série, aquela Anne
K, né? Com E. E eu fiquei fascinada pela história. E, na verdade, é uma história infanto-juvenil. E eu comecei a ler, porque eu queria ver a continuação da história, né? E, na verdade, a história foi modificada, tudo. Então, eu acho, assim, que, às vezes, nós somos despertados pela curiosidade. Curiosidade é fundamental, né? É você querer saber mais. É isso que te leva a um livro, a uma pesquisa, a tomar conhecimento das coisas, a, de repente, assistir um filme sobre o assunto. Então, eu acho que o que leva uma pessoa a ter hábito de leitura é a curiosidade, sabe? É a curiosidade do saber. E como você enxerga a transição gradual da leitura física para a digital ao longo dos anos? Isso impacta de que forma nas bibliotecas? O impacto disso é muito forte, porque, assim, o que vai acontecer? Uma redução de leitores na biblioteca, uma redução de compra de livros, que eu acho que é uma coisa muito séria. Eu fui uma vez num seminário sobre direitos autorais e sobre toda essa coisa de livro digital, de digitalização e tudo mais, né? Então, hoje em dia, você tem uma plataforma que te oferece livros. Tem o direito autoral. Então, de repente, o autor não deixa mais aquele livro disponível para você. Diferente da biblioteca. Depois que eu comprei o livro é meu. O livro digital não é seu. Tá? Tem uns que você pode baixar porque já é público, né? Mas e os outros livros, e os livros científicos, eles não vão estar disponíveis sem um pagamento de direitos autorais, né? E outra coisa que acontece muito é que as plataformas vão mudando os programas e tudo mais, e de repente você tem um livro no seu e-book lá, e quando você vai ler, já não tem mais programa que te dá o acesso. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque um livro de um bom papel, ele dura 1000 anos. E um livro na tela, ele pode sumir. Então, assim, eu acho que o grande impacto mesmo é essa coisa de você perder aquela coisa de contato com o livro, do livro ser seu, de você poder levar para onde você quiser, que não vai acabar a bateria, né? E as pessoas também se acomodaram a isso, né? Eu tenho um livro aqui na minha mão, no meu computador, no meu celular, né? Então, já cria aquela preguiça, né, de se deslocar e também de fazer uma pesquisa, como eu falei, né? Você está numa biblioteca, você está numa estante, o livro do lado também é daquele assunto, né? E eu não sei, por exemplo, eu não acho agradável ler livro no computador. Eu não gosto. E tem muita gente que não gosta. Eu acho que a pessoa acaba deixando mais do lado quando está lendo no computador do que quando está com o livro na mão. E, assim, antigamente eu pegava trem. Eu ia lendo no trem, no ônibus, sabe? Eu acho que quando a gente quer ler, a gente arranja tempo. No banheiro, né? Os banheiros antigamente tinha cestinho cheio de revista, né? Hoje é uma pena, não tem mais, né? E considerando que a compra de livros físicos é inacessível financeiramente para muitos brasileiros, quais deveriam ser as principais medidas para a mudança desse cenário? Então, é aí que está complicado, porque a partir do momento que as tiragens são baixas, os livros encarecem. Então, a solução aí seriam as bibliotecas, né? Eu sempre gostei muito de usar a biblioteca. Eu estudei 4 anos na USP e eu comprei um livro, gente. O resto eu pegava tudo em biblioteca. Às vezes não tinha na minha biblioteca, eu ia na biblioteca da Química, na biblioteca da Letras, daí eu pegava o circular e ia devolvendo os livros, né? Ou pegando os livros. Então, é assim, eu acho que tudo depende muito do interesse das pessoas, sabe? Eu acho que, hoje em dia, essa sensação de comodismo, de facilitar um monte de coisa, fez com que a gente deixasse de buscar as coisas importantes. Eu acho que isso deveria ser resgatado, sabe? Eu acho uma pena. Então, realmente, eu não vejo perspectiva dos livros ficarem mais baratos, eu não vejo. Mas, assim, por exemplo, hoje eu recebi 300 livros, que é doado por um programa nacional, né? E livros interessantíssimos. Então, quer dizer, até o governo, de um modo ou de outro, ele contribui para que as pessoas leiam, né? E também tem os sebos, né? Os sebos vendem os livros tão em conta e tem tanto livro bom, gente. Se vocês quiserem indicação, é só conversar comigo, tá? Então, é isso. Eu acho que não tem muita saída, não, viu? Então, Rita, maravilhoso, muito obrigada, agradecemos demais a sua participação aqui na Plug Rádio USCS. Então, ok, foi um prazer e espero que ajude as pessoas a pensarem, né, no livro como uma coisa assim, muito importante.
E a biblioteca está à disposição de todos. Muito obrigada. Cultura. Se liga na dica. Não tem nada marcado pro fim de semana e curte agitação? Então esse rolê é pra você. O festival Lado Punk ABC 2023 é o evento perfeito para os fãs de música punk e rock, com performance das bandas mais influentes do cenário nacional. Entre as atrações confirmadas estão Plebe Rude, Cólera e Black Pantera, bandas eletrizantes com sons característicos e marcantes. Além das apresentações musicais, o festival conta com a participação de Thiago DJ, trazendo a discotecagem que manterá a energia do público ao máximo. O evento ocorre amanhã, às 6 horas da tarde, no Clube Chácara Três Irmãos, Avenida 7 de Setembro, número 531, no centro de Diadema. Os ingressos ainda estão disponíveis em diferentes opções e preços. Os valores variam entre R$ 70 e R$ 160, dependendo do tipo de ingresso adquirido. Para compra ou mais informações, acesse o site simpla.com.br e procure pelo Festival Lado Punk ABC. Repetindo, simpla.com.br e procure pelo Festival Lado Punk ABC. Eu já tô doida pra ir, porque eu amo Plebe Rude. Acho que vai ser incrível. Eu gosto também. Se você não vai à Disney, a Disney vem até você, nesse final de semana e promete fortes emoções. O Parque Central de Santo André será palco do espetáculo Sonhando com Mickey, em comemoração ao Dia das Crianças. Com o objetivo de transformar o ambiente por inteiro e incentivar a participação, os organizadores convidam as pessoas a irem fantasiadas ao espetáculo, que contará com mais de 20 personagens oficiais do universo Disney. O evento promovido pela Ocel Assistência tem a participação da nova clínica do grupo Abaville, que fica responsável pelo espaço dedicado às crianças e adultos com deficiência. Outra medida inclusiva é a distribuição de cordões de girassol para a identificação de pessoas com deficiências ocultas, visando proporcionar a melhor experiência para todos. O musical é gratuito e é bacana a doação de 1 kg de alimento não perecível. E quando a Disney vai até você? Amanhã, às 7 horas da noite, no Parque Central, localizado na Rua José Bonifácio, Vila Assunção, Santo André. Mas caso você não lembre o endereço, basta pesquisar por Parque Central, Santo André e procurar pelo local. Ai, que lindo! Eu amo a Disney. Vai ser espetacular. E você já pensou em curtir uma balada com toda a sua família? Sim, isso é possível. O Baladay é um rolê familiar que proporciona a melhor experiência para pessoas de todas as idades. O evento traz as melhores músicas dos anos 80 e 90 para você dançar à vontade. Além da pista, mesas e cadeiras estarão disponíveis para todas as famílias, juntamente com o espaço Kids para a criançada. O traje é casual, confortável, com exceção de chinelos e camisa de time. A festa ocorrerá dia 22 de outubro, às 4 horas da tarde, no Tênis Clube de São Bernardo do Campo. Anote o endereço: Rua Tietê, 255, Salão Social, Vila Vivaldi, São Bernardo do Campo. Os ingressos variam entre R$10 e R$20, além de crianças com menos de 6 anos não pagarem a entrada. Para mais informações, acesse o site simpla.com.br e procure por Baladay, balada para todos. Eu já tô animadíssima para dançar um Double U com a minha família. Com certeza. E para fechar os eventos desse final de semana, chega ao Gran Plaza Shopping o Beer Town Oktoberfest. O festival emblemático da cultura alemã reserva uma verdadeira explosão de sabores para agradar todos os gostos. De hambúrgueres até torresmos, o cardápio promete uma verdadeira experiência gastronômica, oferecendo mega lanches, churrasco, pratos nordestinos típicos, churros e o tão conhecido chopp gelado para completar a experiência culinária alemã. Juntamente com a variedade de comida, o festival também oferece música ao vivo como componente essencial para essa atmosfera. Guns N' Roses cover e Coldplay cover compõem parte da trilha sonora, que contará com um repertório diversificado, com bandas, covers e um DJ. No intuito de ser um espaço para diversão em família, o evento disponibiliza espaço especial direcionado para as crianças, além da permissão para que os animais de estimação participem da festa. A entrada é gratuita, porém é necessário que seja acompanhada de doação de brinquedos, que serão direcionados a diversas crianças de Santo André. Não perca essa oportunidade, pois o festival começa hoje e dura somente até domingo, do meio-dia às 10 da noite. E para aqueles que ainda não conhecem o Gran Plaza Shopping, ele está localizado na Avenida Industrial, número 600, no centro de Santo André. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Victoria Vaz e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou a Ana Júlia Chagas e desejo uma ótima sexta e excelente final de semana. A gente espera vocês todas as sextas, às 5 da tarde. Estamos no site da Plug Rádio USCS, no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio. Até mais! Tchau, tchau, pessoal!
Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.